E nós temos a grata satisfação de estar conosco aqui, nosso colega, pastor Hermes Machado, que ele atualmente trabalha ali em Feira de Santana, na Bahia, né? Trabalha na Associação Bahia, a ABA, e atua ali na região de Feira de Santana. E ele apresentará esse tema, o plano da redenção. Então, este é um momento todo especial de ouvirmos a palavra de Deus. Então, por ser um momento assim tão especial, peço que, por gentileza, façamos uma pausa ao escrever ali no chat e façamos ali uma pausa dos nossos comentários. Eu sei que muitos estão colocando seus pedidos de oração, seus agradecimentos, também estão aí se confraternizando com outros irmãos, mas faça uma pausa aí e vamos ouvir com bastante atenção a mensagem que será apresentada agora. Vamos passar então a palavra ao pastor Hermes. Um feliz sábado a todos os irmãos que estão conectados nesse momento com a igreja online. É um privilégio muito grande estarmos aqui para juntos partilharmos da palavra de Deus. A Bíblia, a mensagem de Deus a nós é tão importante que o apóstolo Paulo diz que quando nós manuseamos a Bíblia, quando nós ouvimos a Bíblia, quando nós assistimos a pregação, ele nos compara com vasos de barro portando tesouros. Então o tesouro da palavra de Deus está em nossas mãos agora. Vamos fazer bom uso dela, vamos reverentemente atentar para aquilo que a Bíblia nos ensina nessa manhã. Eu convido você a estar atento ao que Deus tem a nos dizer nessa manhã. Queridos irmãos, a Bíblia fala de variados temas, diversos assuntos. A Bíblia fala sobre família, filho, céu, inferno, dinheiro, salvação. Mas o assunto mais importante da Bíblia, o tema mais relevante da Bíblia é, sem dúvida, o plano da salvação. Para esse objetivo, a Bíblia foi escrita. Com este objetivo, Jesus morreu, ressuscitou e promete voltar. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele prevê, Ele antevê, Ele é onisciente. Então, mesmo antes do pecado, Deus havia planejado a salvação do homem perdido. Olha que profundo para a nossa mente isto. Mesmo antes de nascermos, muito antes da criação, Deus havia proposto a salvação. E a palavra de Deus chama isto de mistério. O apóstolo Paulo, em Efésios 3:9, diz que para demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Que mistério é esse? O mesmo apóstolo revela em Colossenses 1:26 e 27, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem quis conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, este mistério é o plano da salvação. Nós temos aqui da inspiração uma explicação ainda sobre o plano da salvação no livro Desejado. Diz assim: o plano da salvação, o plano de nossa redenção, não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério encoberto desde os tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que têm sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Qual é, meus irmãos, o fundamento do trono de Deus? O fundamento do trono de Deus é amor e justiça. E segundo a revelação do que lemos aqui, o plano da redenção foi o desdobramento desses princípios que fundamentam o trono de Deus. Amor e justiça. O plano da salvação, irmãos, foi planejado e executado pela divindade. Pai, Filho e Espírito Santo estiveram e ainda estão envolvidos nela, no plano.
Interessante que este plano, irmãos, é abarcante. Foi um plano para salvar o universo. A cruz fincada no Calvário serviu para a salvação também dos anjos. É isto mesmo. E no livro Conselho sobre Saúde é dito: a divindade foi tomada de piedade pela raça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se entregaram à operação do plano da salvação. E para entendermos melhor sobre o nosso resgate, sobre o plano da salvação, nós precisamos nos reportar à criação. Como nós fomos criados? A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E na inspiração temos o texto: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior, como no caráter. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus, estando em perfeita obediência à vontade de Deus. O homem era puro e perfeito. Alguém me perguntou esses dias: irmão, nós temos a aparência física exterior de Deus? Sim, pelo menos quando o homem saiu das mãos do Criador, a Bíblia diz que ele era a imagem e semelhança do Criador. E pela inspiração nós vimos que, inclusive a aparência exterior, nós temos a aparência do nosso Pai, de nosso Criador. Pois bem, este casal santo foi posto ali no Éden, irmãos, e eles foram projetados para viver eternamente, mas sob uma condição. A condição da vida eterna era que eles fossem obedientes. E o acesso à árvore da vida era-lhes concedido, era-lhes franqueado diante dessa condição. A condição era: obedeça e viva. Criados para ser eternos obedientes, sobre a condição de obediência. A inspiração ainda nos diz: a obediência perfeita e perpétua era a condição para a felicidade eterna. Sob esta condição, teria ele acesso à árvore da vida. Mas nós temos, na revelação da palavra de Deus, no capítulo 3 de Gênesis, a triste história da queda do primeiro casal, a queda de Adão e Eva. No capítulo 3 de Gênesis, então, eu sei que você conhece, apresenta este episódio de fracasso e as consequências que o pecado trouxe para a raça humana. No plano de Deus, queridos irmãos, o homem conheceria somente o bem. Igual nós fazemos com nossos filhos. A depender de nós, os nossos filhos só conheceriam o bem. Mas vivemos num mundo tão mau, tão cruel, que às vezes até precisamos instruir os nossos filhos a respeito do mal, para defendê-los, para prepará-los e para protegê-los. E assim foi Deus. Deus gostaria que conhecêssemos apenas o bem, mas foi a desobediência do homem que fez com que ele também conhecesse o mal e trouxesse desastrosas consequências para toda a humanidade. E qual foi a condição do homem agora após o pecado? Perdido, eternamente perdido. O apóstolo diz: pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Podemos dizer, ainda usando uma expressão bíblica, abundou o pecado em todo o mundo e as consequências dele foram e são inevitáveis até os nossos dias. Quero listar aqui, irmãos, algumas consequências, as principais consequências do pecado. A primeira que anotamos aqui foi a segunda maldição. Você se lembra quais são as três primeiras maldições pronunciadas na Bíblia? A primeira maldição foi contra a serpente, Satanás. A segunda maldição foi contra Adão. E a terceira foi contra Caim, o primeiro homicida. Então,
como consequência do pecado, foi dito a Adão: maldita é a terra por tua causa. Imagine, irmãos, que peso essas palavras tiveram sobre a consciência do nosso pai, a consciência de Adão. Segunda consequência, o homem perdeu a glória de Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia, e estão destituídos da glória de Deus, que é o seu caráter. O homem também, como consequência do pecado, tornou-se sem vontade própria, ou seja, ele perdeu o domínio sobre a sua vontade. Ele passou a ser escravo de Satanás, 2 Pedro 2,19. O nosso coração tornou-se perverso e mau, Jeremias 17,9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? A nossa justiça com o pecado tornou-se trapo de imundície, conforme Isaías 64,6. E adquirimos pelo pecado, pela desobediência, a tendência pecaminosa. Paulo descreve esta guerra, esse conflito interno que existe em nós, em Romanos 7,19, dizendo: o que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não quero. O mal que eu não quero fazer, isto eu faço. E a outra consequência, na nossa lista aqui, a outra consequência do pecado, é que nós herdamos a morte eterna como herança por transgredirmos a lei de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 5,2, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos pecaram e todos estão condenados a morrer. Então, queridos irmãos, quando Adão caiu, ocorreu a queda da raça humana inteira, porque ele era a raça humana. Ele estava ali representando toda a sua geração posterior que viria a nascer. E a queda de Adão passou a fazer parte da natureza moral de todos os seus filhos, de todos os seus descendentes. Lemos um texto inspirado no Caminho a Cristo que diz assim: mas pela desobediência, suas faculdades foram pervertidas e o egoísmo, olha só, tomou o lugar do amor. Sua natureza tornou-se tão enfraquecida pela transgressão que lhe era impossível, em sua força, resistir ao poder do mal. Fez-se cativo de Satanás e assim teria permanecido para sempre se Deus não tivesse intervido de modo especial. E como foi, queridos irmãos, que Deus interviu de modo especial? Deus colocou em ação a operação resgate. Deus colocou em ação aquilo que estava planejado desde os séculos eternos, a salvação do homem e da mulher e de sua raça. Quando Adão e Eva, irmãos, após o pecado, se encolheram para receber sobre si, quem sabe, esperavam que caísse um raio sobre suas cabeças, como eles sabiam, como consequência e sentença da culpa que eles carregavam. Ao invés disso, eles ouviram a voz de Jesus no jardim do Éden, o chamando pelo nome. Onde estás? Cadê você, Adão? Onde é que você está? Este episódio, irmãos, na Bíblia, revela a primeira visita missionária de Deus para salvar o casal e salvar a raça humana. É o primeiro trabalho missionário, a primeira busca, o primeiro resgate. E Deus convida Adão para conversar. Vinde, Adão, arrazoemos, apresente as tuas razões. O que aconteceu? E ao invés de matá-lo, Deus morreu no lugar de Adão. É isso mesmo. Esse trecho da Bíblia, irmãos, é conhecido como o proto-evangelho, né? O evangelho antes do evangelho, a cruz antes da cruz, a salvação predita e anunciada, a esperança de toda a família humana foi dada ali, especialmente nesse texto tão conhecido de Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua semente, né? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
A inspiração também revela, queridos irmãos, que esta sentença de Gênesis 3,15, proferida aos ouvidos dos nossos primeiros pais, foi para eles uma promessa. Ao mesmo tempo que predizia guerra entre o homem e Satanás, declarava que o poder do grande adversário finalmente seria quebrado. Adão e Eva achavam-se como criminosos diante do justo juiz, esperando a sentença que pela transgressão tinham incorrido. Mas antes que ouvissem da vida de lutas e tristezas que deviam ser a sua porção, ou o decreto de que deviam voltar ao pó, escutaram palavras que não poderiam deixar de lhes dar esperança. Posto que devessem sofrer pelo poder de seu forte adversário, poderiam olhar para o futuro, para a vitória final. E esta vitória sobre o pecado e sobre Satanás seria adquirida pela promessa que receberam ali, através da morte de Jesus. Pela fé, Adão e Eva contemplaram o Cordeiro em quem temos, segundo as palavras do apóstolo Paulo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. E a inspiração falando sobre esse assunto nos diz: o Filho de Deus, o glorioso comandante do céu, ficou tocado de piedade pela raça caída. Seu coração moveu-se de íntima compaixão ao erguerem-se diante dele os ais do mundo perdido. Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. A lei de Deus, quebrantada, exigia a vida de todo pecador. Em todo o universo não havia senão um ser que em favor do homem poderia satisfazer as suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição a lei do homem caído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignomínia do pecado. Pecado tão ofensivo para com um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundidades da miséria para libertar a raça que fora arruinada. Temos aqui uma descrição do oferecimento de Jesus, do preço que seria pago e da única forma da nossa salvação ser obtida através do sacrifício e da entrega do nosso Salvador. Porque a Bíblia ainda diz, queridos irmãos, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, ó amor maravilhoso, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, aleluia. A Bíblia ainda continua falando sobre esse assunto para nos dar esperança, irmãos, da nossa salvação. Esse tema precisa estar na nossa mente, nós precisamos pensar nisto. O preço que foi pago por nós e a possibilidade de estarmos salvos em Cristo precisa ser o combustível da nossa fé, da nossa esperança. A Bíblia ainda continua em Romanos capítulo 5, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por justos, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, irmãos, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja bem o amor de Deus. Deus não espera que mudemos de vida para nos amar. Ele não espera você se limpar, mudar a sua vida, trocar de roupa e vir para a igreja para te amar. Não. Deus nos ama como somos. Efésios 2:1 ainda diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecado. Quero apresentar ainda outro texto da inspiração para complementar esse pensamento bíblico. Assim como a transgressão de Adão tinha sido a miséria e morte, tinha trazido miséria e morte, o sacrifício de Cristo traria vida e imortalidade. Não somente o homem, mas também a terra tinha, pelo pecado, vindo sob o poder do maligno e deveria ser restaurada pelo plano da redenção.
O plano da redenção, irmãos, é para a nossa salvação. Foi provido para a minha salvação e para a tua salvação e para a salvação do planeta Terra, que havia sido amaldiçoado por causa do pecado de Adão. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o oferecimento da vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se você até hoje, você que está nos assistindo nesse momento, não aceitou esse Jesus como o Salvador da tua vida, hoje você tem mais uma chance, mais uma oportunidade de colocar Jesus no centro da sua vida, no centro do seu coração, para que Ele possa concluir sobre você aquilo que já começou, dando-te a salvação. Continuando, irmãos, analisando o plano da salvação, entra a ação agora um ministério, o ministério da reconciliação. A Bíblia diz, mas todas as coisas provêm de Deus, 2 Coríntios 5, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é impressionante como nós analisamos estes textos, irmãos, como Deus trocou de lugar conosco, como Jesus tomou o nosso lugar de pecado e nos deu a sua justiça. O apóstolo ainda explica em Romanos 5 o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, Cristo fez o elo, a ligação e fez a ponte sobre o abismo do pecado. Que, segundo a Bíblia, em Isaías 59:2, o pecado nos afasta de Deus e cria um distanciamento. E Jesus fez essa religação, essa reconexão entre nós e o céu. Jesus é, na Bíblia, apresentado por muitos símbolos. Ele é a escada que liga a terra ao céu. E Ele nos deu, através de sua morte, sua vida e sua morte, nos traz o ministério da reconciliação. Existem, irmãos, 3 palavras que aparecem com frequência no Espírito de Profecia, quando se trata de salvação e justificação pela fé, que eu gostaria de destacar nessa manhã com você. Jesus é o nosso representante, substituto e penhor. Quero apresentar a você esse texto. O Senhor imputa, a palavra imputar significa atribuir. O Senhor imputa ao crente a justiça de Cristo e perante o universo o pronuncia justo. Transfere os seus pecados para Jesus, o representante, substituto e penhor do pecador. Sobre Cristo coloca ele a iniquidade de toda alma que crê. Em tempos de tecnologia é muito fácil entender como ocorre essa transferência, né? Nós usamos a tecnologia para fazer aí via Wi-Fi, via Bluetooth, as transferências. Transferimos dinheiro de contas para contas. Então, foi assim que aconteceu. O nosso pecado foi transferido para Jesus, sendo Ele justo, puro e santo. E a justiça de Cristo foi atribuída a nós, como se nós fôssemos justos. E nos tornamos justos, não por ser justos, mas porque cremos na justiça de Jesus, que nos aceita e nos salva. Por isso, tem 2 frasezinhas curtas do apóstolo Paulo: aceitos no amado. Agora nós somos aceitos por Deus, aceitos nele. E a outra frase de Paulo é: perfeitos nele. Não que haja em nós nem atribuições, nem aceitação e nem perfeição, mas ele nos aceita. No livro Caminho a Cristo, aparece ainda um outro texto falando sobre esse assunto da salvação que eu gostaria de partilhar com você nessa manhã.
Visto como somos pecaminosos, profanos e não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa, não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado, morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvéssemos pecado. E ainda mais, Cristo mudará o coração, nele habitará, pela fé. Pela fé e contínua submissão de vossa vontade a Cristo, deveis manter essa ligação com Ele. E enquanto isso fizerdes, Ele operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Esse texto é maravilhoso porque ele explica o processo e nos dá esperança. Você não precisa fazer força para ser santo. Você não precisa fazer força para consertar a sua vida. Você não precisa fazer força para salvar-se. Você precisa apenas aceitar o Salvador, que já proveu gratuitamente na cruz tudo o que precisamos para sermos salvos. Eu quero ainda considerar com os irmãos as bênçãos da redenção. Quais são as bênçãos que recebemos por causa dessa salvação? Quero listar algumas para nossa reflexão. Nós somos justificados pela fé, diz a Bíblia. Alcançamos o perdão de nossos pecados. O nosso nome é escrito no livro da vida como candidatos para a salvação eterna. Somos considerados por Deus como se nunca tivéssemos pecado. Olha que maravilha. Nos tornamos filhos de Deus, filhos e filhas, herdeiros da promessa da vida eterna. Aí somos introduzidos no caminho da santificação e recebemos diariamente os reflexos da glória do Senhor, para que o nosso caráter de glória em glória possa ser transformado até aquele dia quando seremos resgatados deste mundo. Eu quero apresentar aqui, queridos irmãos, dois textos da Bíblia que eu quero apresentar como um remédio para o desânimo. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja passando nessa condição que estamos no mundo, depressivo, desanimado, triste. Mas olha o que a Bíblia diz para você. Olha como a Bíblia provê esperança, ânimo e conforto para o nosso coração. No Salmo 34, verso 8, a palavra de Deus diz, faz uma proposta, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E o texto da inspiração diz assim, quando o inspirado apóstolo João contemplou a altura, a profundidade e a amplidão do amor do Pai para com a raça perdida, foi possuído de um espírito de adoração e reverência, e não podendo encontrar linguagem apropriada para exprimir a grandeza, a ternura desse amor, chamou para ele a atenção do mundo. Vede, diz o apóstolo, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Em que grande valor é tido o homem? Que grande valor você tem, irmão e irmã? Pela transgressão, tornam-se os filhos dos homens sujeitos a Satanás. Mas pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão, eu e você, podemos voltar a ser filhos de Deus, assumindo a natureza humana. Cristo elevou a humanidade. Os homens caídos são colocados na posição em que, mediante a conexão com Cristo, podem, na verdade, tornar-se dignos do nome filhos de Deus. Então, nessa manhã eu estou fazendo um convite a você, se é que você ainda não tenha feito, e se você já fez comigo, vamos fazer de novo. Vede que grande amor Deus tem nos concedido. Você já parou para pensar nesse amor? Você já analisou como Deus é maravilhoso e como o seu amor é extenso, é grande? Como nós que merecíamos a morte temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus? Este pensamento, esse raciocínio deve ocupar a nossa meditação. No amor de Deus nós devemos pensar todos os dias.
Ainda quero apresentar-vos outro texto da inspiração. Deus poderia ter mandado seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas maravilhosa graça. Cristo veio para salvar, não para destruir. Os apóstolos nunca tocaram nesse assunto sem que o coração lhes inflamasse com a inspiração do incomparável amor do Salvador. O apóstolo João, novamente fazendo referência a ele, não encontra palavras para expressar seus sentimentos e exclama: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Quanto o Pai nos amou, não podemos jamais avaliar, irmãos. Não existe padrão pelo qual compará-lo. Este é o tamanho, querido irmão, querida irmã, querida criança. Esse é o tamanho do amor de Deus. É maior do que podemos imaginar. Por isso o apóstolo diz: experimente, veja por você mesmo. Faça uma experiência com esse amor, de ficar disponível para ser alcançado por esse amor. Queremos comentar aqui quais são os resultados finais do plano da salvação da humanidade. A proposta, irmãos, final do plano da redenção é a restauração do homem e a sua glória original, aquela glória que tínhamos antes do pecado. Tudo que foi perdido, a promessa é, será restaurado. Logo, quando Jesus se manifestar para consumir, para terminar, consumar, né? Não consumir, mas consumar o plano da salvação, completá-lo, então nós seremos salvos do pecado, seremos salvos da condenação do pecado, seremos salvos do poder do pecado, da presença do pecado, das consequências do pecado e do autor do pecado. Estas são maiores razões ainda para aguardarmos ardentemente o retorno do nosso Salvador. E eu quero apresentar promessas maravilhosas de Deus para o seu coração nessa manhã. Alguém disse que o céu é a terra do não mais, né? Porque em Apocalipse 21 nós temos: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Que texto maravilhoso, louvado seja o Senhor. Tem dois aspectos desse texto que eu gostaria ainda de me aprofundar um pouquinho com você. Primeiro, Deus diz que vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Você tem chorado? Você tem sofrido? O que é que você tem passado? Deus vai resolver, Deus vai enxugar, Deus vai eliminar lágrima, dor, morte, pranto e clamor. Todas as coisas serão novas. Eu acredito que você, como eu, gosta muito de coisas novas, né? Desde criança, quando eu recebia um presentinho novo, eu levava ele para a cama, eu dormia com um presente. Até hoje, quando eu recebo um presente novo, eu brinco com as crianças em casa: eu vou dormir com ele essa noite. Esses dias, no meu aniversário, nessa semana passada, eu recebi um presente. E falei para as crianças: eu vou dormir com o meu presente. Desde pequeno, quando eu recebia um sapato novo de presente, um chinelo, um tênis, eu gostava do cheirinho do novo. Como é bom um carrinho novo, né? Casa nova, as irmãs gostam dos móveis novos. Nós gostamos do novo. Deus sabe disso. Então Ele diz: eu estou preparando para você tudo novo. Tudo novo. E tudo em inteira perfeição. Queridos irmãos, tudo foi feito. Agora, o céu espera que nós aceitemos o plano. O que era mais difícil, o que era impossível nós fazermos, Deus fez em nosso lugar. Ainda apresento-vos o texto da inspiração. Satanás está pronto para subtrair as benditas promessas de Deus. Deseja arrebatar da alma toda centelha de esperança e todo raio de luz. Mas não lhes deveis permitir fazê-lo. Não deis ouvidos ao tentador, mas dizei: Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. É assim que nós devemos encarar a tentação, a tristeza, o desânimo.
e aquilo que Satanás propõe para tropeçar os nossos pés nesse caminho. Portanto, queridos irmãos, eu quero apelar ao coração de cada um que nos assiste nessa manhã, para que aceitemos em nosso coração esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Salvador, esse Jesus Salvador apresentado em Mateus 1:21, que veio salvar pecadores, segundo Lucas 19:10, aquele Cordeiro de Gênesis 3:21 que morreu no lugar de Adão, aquele Cordeiro que morreu no lugar de Isaac, aquele que substituiu Barrabás na cruz, é o Salvador que nos ama e morreu em seu lugar, morreu em meu lugar, ele morreu em nosso lugar. Segundo os teólogos, se nós perdêssemos toda a Bíblia e salvássemos apenas um verso, nós teríamos toda a essência do Evangelho. É verdade. Eu quero terminar essa reflexão apresentando a você, mais uma vez, o conhecido texto de João 3,16. Olha que maravilha de texto. É conhecido, as crianças já sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos refletir um pouquinho mais sobre esse texto. Por que é a maior explicação? Deus é o maior ser. Amou é o maior mandamento. O mundo é o maior alvo do amor de Deus. De tal maneira é o amor com maior intensidade já apresentado, que deu é a maior dádiva. O seu Filho é a maior expressão do amor de Deus. Para que todo é a maior abrangência, o universo. Que crê, que nele crê, é a maior condição, a condição única da salvação. Não pereça, esta é a maior condenação. Mas tenha, esta é a maior conquista. A vida eterna, esta é a maior esperança. Que o amor de Deus, a esperança da salvação, possa permanecer em nossos corações todos os dias, até que Ele volte. Amém.